Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que máquinas aprendam e executem tarefas que antes exigiam a inteligência humana. A IA é baseada em algoritmos e grandes volumes de dados. E pensando nessa evolução, essa semana a Universidade Federal de Alagoas lançou um Instituto Pioneiro de Inteligência Artificial e inaugurou a primeira cátedra Unesco com foco em IA na educação desplugada. E para nos falar sobre esse importante e moderno passo para a UFAL, eu converso agora com Seiji Izotani, professor da USP e pesquisador visitante da Universidade de Harvard. Seiji, um prazer recebê-lo aqui. É um prazer enorme, Stella, falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial na educação. Eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo, que você explicasse para a gente como é que a inteligência artificial pode ajudar uma universidade como a UFAL. Com certeza, existem diversos benefícios de você pensar a inteligência artificial como mecanismos para a gente automatizar processos, para a gente melhorar a tomada de decisão utilizando dados e trazer oportunidade para as pessoas para que elas possam crescer e florescer. Então, uma das possibilidades dentro da própria universidade é com relação ao bullying. Sim. Então, a gente consegue fazer detecção automática de bullying para evitar esse tipo de comportamento. A gente consegue identificar crianças em risco, jovens em risco e permitir que a gente consiga tomar decisões para mitigar esses problemas dentro da universidade e dentro da escola pública também. Você deu o exemplo, do bullying. De que maneira que é possível detectar? No caso, a inteligência artificial vai ajudar a saber o que é que o aluno está falando de repente para outro? Seria isso? A gente tem várias maneiras de detecção de bullying. Então, uma delas é com câmeras. Perfeito. Então, num ambiente presencial, a gente consegue detectar comportamentos, diferentes tipos de comportamentos. E quando a gente consegue identificar comportamentos de manada, onde as tensões e agressividade estão grandes e existe um centro aqui, que é uma criança uma com vítima. Medo, exatamente, uma vítima com medo, a gente consegue detectar esse tipo de comportamento. Dentro do ambiente online, a gente consegue identificar textos que são agressivos, textos que são pejorativos a outra pessoa, e aí a partir disso a gente consegue identificar pessoas que são alvo desses comentários que são considerados inadequados. Olha só que interessante. Eu queria que você falasse para mim como é que vai funcionar esse Instituto de IA que foi lançado, essa semana lá na UFAL. E enquanto isso, ele fala, eu vou pedir ao pessoal da produção soltar umas imagens aí que eu tive o prazer de estar presente, nesse lançamento e eu achei uma ideia super bacana e é por isso que eu te convidei hoje para falar um pouquinho sobre esse evento. Pois é, esse foi um marco histórico aqui na Universidade Federal do Alagoas e também, eu posso dizer, do Brasil e da América Latina, Sim. Onde a gente cria um Instituto de Inteligência Artificial na Educação desplugada. E esse termo desplugada é para trabalhar com regiões vulneráveis. Perfeito. Que em muitas partes do estado de Alagoas e do Brasil ocorrem. Então, como é que a gente leva todos os benefícios da inteligência artificial para crianças e locais onde a infraestrutura é praticamente inexistente? Então, nesse evento, a gente discutiu muito o papel da educação e da tecnologia dentro desse contexto de vulnerabilidade. O Brasil inteiro vai ser beneficiado. A gente vai estar trabalhando com a educação em geral. Perfeito. Com foco também na educação básica. Então, tentar entender quais são os desafios dos professores, quais são os desafios dos alunos, dos pais, dos gestores, para que a gente consiga criar um ambiente propício para a aprendizagem com o uso da inteligência artificial que está tão grande no momento. Então, a gente teve aqui pessoas como a Cláudia Costin, que foi ex-diretora do Banco Mundial na área de educação. A gente teve grandes estrelas para participar desse evento, porque eles entendem a importância tanto do Instituto de Inteligência Artificial na Educação Desplugada, quanto do papel da Universidade Federal do Alagoas e do UNIS nesse contexto mundial. Então, todos vieram aqui para discutir com a gente como é que a gente consegue
ajudar a educação do país. Na prática, Seiji, como é que esse instituto vai poder ajudar os estudantes, principalmente desses locais, né? Com certeza, a gente tem que tem mais necessidade. Com certeza. A gente desenvolveu um processo para tentar criar e testar e avaliar inteligências artificiais para o nosso contexto, para o contexto do Brasil, com os grandes desafios que nós temos. E esse processo, ele precisa ser curto, porque a inteligência artificial, ela muda a todo momento. Perfeito. E também ser acurado, ou seja... Direto no ponto. Direto no ponto. A gente precisa entender, essa inteligência artificial funciona ou não funciona? Traz benefícios ou não traz benefícios? São benéficas ou maléficas a depender do contexto. Então, todo esse trabalho a gente vai focar nesse instituto. Agora, o interessante, né, Seiji, é que esse instituto, essa cátedra, né, que eu falei, a gente vai falar mais sobre ela no segundo bloco, tira discussões importantes como essa da região sudeste, né, do Brasil, né? Um evento de grande porte como esse sendo realizado no Nordeste. Recife já é destaque, inclusive, nessa seara, não é isso, Seiji? Conta pra gente. Com certeza. O estado do Alagoas, em particular Maceió, ele já vem desempenhando um papel central no uso de inteligência artificial no desenvolvimento de tecnologias para a educação do país. Então, o NIS, o Núcleo de Excelência em Tecnologias Educacionais, ele vem trabalhado junto com o Ministério da Educação e as Secretarias de Estado de Educação para melhorar diversos processos educacionais do nosso país. Então, a gente já impactou mais de 40 milhões de crianças no nosso Brasil, Olha. Por exemplo, em um programa que é o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Perfeito. Então, a responsabilidade de vários processos é da ANIS, é da UFAL, é do Estado de Alagoas. Então, a gente precisa se orgulhar muito do Estado de Alagoas ser essa potência que é atualmente, trazendo a inovação, a tecnologia e fazendo com que a criatividade do Estado de Alagoas tenha uma perspectiva nacional. O lançamento foi na segunda-feira e já começou a operar? Como é que está? Já estamos operando a todo vapor. Temos vários parceiros trabalhando com a gente. Então, o Instituto Unibanco, o Itaú Social, a Telefônica e vários outros parceiros que estão trabalhando. A Telescom vem trabalhando com a gente para que a gente não só crie oportunidades para a educação de maneira genérica, mas trazer oportunidades para o Brasil inteiro, pensando em como é que a gente, de fato, consegue chegar lá na ponta. Perfeito. Lá com o aluno, lá com o professor. É usar a inteligência artificial ao nosso favor e principalmente a favor da educação, né? Com certeza. A inteligência artificial, ela é só um ferramental. Perfeito. Só que a gente não pode pensar esse ferramental separado da educação. A gente tem que pensar na inteligência artificial como um instrumento que apoia o professor, apoia o gestor em todos os sentidos, apoia o aluno em todos os sentidos. Da mesma forma como atualmente a gente não consegue pensar mais em um banco sem ter um banco digital, a gente não pode pensar também numa educação sem pensar nas tecnologias digitais. Então é importantíssimo para nós e para o Brasil a gente dar esse salto, dar esse avanço de qualidade para o século XXI. Seiji, conta pra gente como é que foi o lançamento da Cátedra Unesco Inteligência Artificial na Educação Desplugada, que aconteceu junto com o lançamento do Instituto, né? A Cátedra Unesco, ela vem integrar tanto o Instituto quanto a Universidade Federal do Alagoas como um mecanismo para a gente disseminar conhecimento sobre o conceito de inteligência artificial na educação desligada, que foi um conceito que nós criamos, cujo objetivo é pensar em como a inteligência artificial pode ser integrada em regiões vulneráveis. Perfeito. E quem está nos assistindo pode achar essa palavra estranha, né? Cátedra, né? Não é uma palavra comum, às vezes, para alguns telespectadores, até para mim mesmo, que sou jornalista. Eu queria que você explicasse para a gente o que é cátedra, né? E qual a importância dela nesse sentido. A cátedra é como se fosse um
conjunto de pesquisadores, na verdade é uma rede de pesquisadores que permite que a gente trabalhe esse conceito de maneira mais integrada e que tenha a oportunidade de trabalhar esse conceito para que a gente atinja os objetivos de desenvolvimento sustentável que a Unesco apresenta para a gente. Então, um deles é a qualidade da educação. Perfeito. Então, a cátedra, na verdade, é como se fosse um guarda-chuva que ajuda a gente a integrar diversos pesquisadores do Brasil e do mundo para trabalhar o conceito de inteligência artificial na educação desplugada. Um conjunto de especialistas Perfeito. que tentam trabalhar esse conceito em diferentes situações. Então, nós temos pesquisadores do Brasil, da Colômbia, da China, da África, diversos países que estão trabalhando com a gente para que a gente consiga fazer com que esse conceito ele seja disseminado no que a gente chama do sul global, que são esses países em desenvolvimento que, na verdade, têm 80% da população mundial e, normalmente, a inteligência artificial era só utilizada, na maioria das vezes, e desenvolvida pelos países desenvolvidos. Sim. E aí, nós acabamos ficando de lado. Então, a oportunidade para a gente se tornar relevante e fazer o que a gente chama de dar um salto de qualidade é muito importante. Então, a cátedra ela vem exatamente com esse propósito, unir especialistas para que a gente consiga dar esse salto de qualidade em inteligência artificial na educação. Maravilha. E de que maneira, né, que ela vai ajudar o corpo docente, né, e os alunos da universidade e também das escolas públicas? Muito bem. Do ponto de vista da universidade, ela consegue trazer recursos externos, então a gente consegue captar recursos externos para fazer pesquisa de ponta, Sim. A gente consegue agregar pesquisadores e isso vai permitir que a gente crie alunos, cursos de graduação, pesquisas de pós-graduação, formando melhores especialistas nessa área que o Brasil precisa tanto. Inteligência artificial é tão importante, tão relevante e a gente vai ter a oportunidade de ajudar o país nisso. E as crianças da educação básica, o nosso foco da cátedra é trabalhar com educação básica. Perfeito. Então, todos os processos e desafios... Que é a necessidade, né, maior, né? Exatamente. Seja. Então, se a gente for pensar na educação básica, aqui no estado de Alagoas, no final do ensino médio, ou seja, o aluno passa 12 anos estudando, em torno de 5% tem o conhecimento adequado em matemática. Ou seja, 95% das crianças não tem o conhecimento. Tem noção. E para linguagem, em torno de 10, 15%. Então, a gente tem um desafio enorme, tanto aqui no estado do Alagoas, quanto no Brasil inteiro. Então, a oportunidade de inovação, de melhoria é muito grande e a gente espera que a cátedra seja essa luz no fim do túnel, que a gente comece essa iniciativa, mas a gente consiga integrar o país inteiro em prol dessa oportunidade de melhorar a educação do país. E você é um estudioso nato, né? Não para no Brasil, está sempre viajando. Essas suas experiências, né, em Harvard, com outros pesquisadores de outros países, como você contou para a gente, isso ajuda também a trazer soluções que possam realmente funcionar nessa seara e não ficar só na teoria, mas ter também a parte prática? Com certeza. Uma coisa que a gente aprendeu visitando vários países e tendo a experiência também de trabalhar numa universidade de ponta com a Universidade de Harvard, é que não existe solução pronta. Perfeito. E o nosso papel é inventar e reinventar a inteligência artificial na educação para o nosso país. Então, a gente não vai conseguir adotar alguma coisa de fora e colocar aqui dentro e vai funcionar às mil maravilhas. O nosso trabalho é entender o que está acontecendo no mundo, trazer as melhores experiências de fora e de dentro do Brasil, que tem experiências fantásticas dentro do Brasil, para que a gente consiga criar as nossas soluções, os nossos processos e assim a gente consiga, passo a passo, criar uma espiral positiva para melhorar a educação brasileira.
A gente falou, né, de Harvard, dando como exemplo aí, né, a Inglaterra, né, que todo mundo sabe que é uma potência, né, econômica e educacional, mas com certeza vocês também têm contatos com países que muitas vezes estão piores do que a gente, e aí a gente também serve de inspiração para eles. Como é que é esse networking, né, essa troca que você faz com esses pesquisadores? Com certeza. O conceito que nós criamos aqui de inteligência artificial na educação desplugada, ele foi aplicado no Brasil em políticas públicas do Brasil, impactaram mais de 500 mil crianças do nosso Brasil, 20 mil professores, 1.500 municípios, e esse resultado ele foi até apresentado num evento das Nações Unidas. E muitos colegas de outros países, do México, das Filipinas, da África, entraram em contexto conosco para que a gente consiga apresentar esse conceito para eles, para que eles consigam implementar nos seus países. Então agora a gente passa, ao invés de ser um país apenas consumidor de tecnologia, Perfeito. A gente começa a passar a ser um país produtor de tecnologia, onde a gente consegue ajudar outros países. Então essa oportunidade que a gente tem é imensa. E esse é o grande lance, né? Quando a gente está estudando, de você poder inspirar outras culturas, inspirar outros pesquisadores, né? Outros estudantes, outros docentes, né? Com certeza. É muito bom a gente ver o impacto desse trabalho, que, como você disse, não é um impacto teórico apenas. Perfeito. É um impacto aplicado, onde a gente vê o resultado lá na ponta e a gente consegue ver pontos de esperança no Brasil e pontos de esperança em outros lugares do mundo. Então a gente consegue conseguir fazer esse movimento de transformação cultural, tecnológico, social e educacional, faz toda a diferença. E aí a gente começa a ver que existe formas de melhorar a educação do Brasil, existe forma de melhorar o contexto tecnológico e social do país, e com isso a gente espera que também o modelo econômico do Brasil também possa mudar a partir do uso e desenvolvimento e aplicação de tecnologias, como a inteligência artificial. Maravilha. Cátedra e Instituto estão começando agora, e eu queria que você desse, né, exemplos da parte prática na utilização do dia a dia na educação, comparado aí com esses projetos que você falou aí também, que já teve do MEC, né? Com certeza. A gente tem alguns projetos já criados, né? A gente, até durante o evento, a gente apresentou algumas tecnologias que foram desenvolvidas no NIS e estão sendo aplicadas tanto no Instituto quanto na cátedra, que, por exemplo, você consegue avaliar textos manuscritos, ou seja, escritos no papel, e a gente consegue avaliar automaticamente usando apenas um celular, que não necessariamente precisa ter acesso à internet a todo momento. Então, o professor ou qualquer pessoa da escola poderia pegar as redações dos alunos, tirar uma foto e aí, quando a internet estiver disponível, essa redação do aluno em papel, ela é processada. A gente usa visão computacional para extrair o texto, processamento de linguagem natural para avaliar o texto e devolve para o professor um dashboard, que é como se fosse um panorama de como é que está esse aluno. Perfeito. E a partir disso, o professor consegue entender quais são as lacunas que o aluno tem, quais são as coisas boas que o aluno já aprendeu e ações práticas de como a gente consegue atuar para melhorar as nossas práticas pedagógicas. Isso é uma ferramenta fantástica para o professor, porque as avaliações nacionais elas acontecem só no final do ano e o resultado dessas avaliações só no outro ano. Não dá tempo do professor entender tudo e melhorar a sua prática. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está automatizando o processo e consegue muito mais rapidamente oferecer evidências, informações ao professor para que ele atue com o aluno agora. Essa é a oportunidade que a gente tem. Maravilha. Muito obrigada, Seiji, pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto, trazendo, né, essa notícia tão bacana e positiva. E aproveito para parabenizar também o reitor da Universidade Federal de Alagoas, né, que também faz parte aí desse processo
tão bacana e a gente espera que a inteligência artificial ajude e muito a nossa educação e de todo o estado. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradecer aos meus colegas Ig Bittencourt e Maria Alice por criar esse instituto e essa oportunidade para a educação brasileira. Maravilha, obrigada, viu? Muito obrigado. Até a próxima. É isso, né, gente? Por hoje é só. A gente se vê no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 7h20 da noite, em mais um Ponto e Contraponto. Para vocês que nos assistem, gratidão pela audiência. Tenham uma ótima noite e até o próximo PCP. Tchau, tchau.